Vamos para a palavra então, gente? Quero compartilhar com vocês algo que eu não sei bem o que é ainda. Está borbulhando no meu coração. E é muito legal quando isso acontece, pelo menos para mim. Porque eu não sei para onde vai. Estou com uma página de um livro aberto e 2 versículos no tablet. Então, vamos nessa? Você encara comigo essa? Eu vou te pedir, e eu quero muito que eu tenha 45 minutos. Eu não quero pregar mais. Eu quero pedir perdão para vocês, porque muitas vezes eu tenho falado muito aqui no MAG. E isso não é desculpa, né? E eu sei que muitas vezes eu estou sendo muito sincero no meu coração, às vezes eu abuso mesmo, falo muito. Mesmo que abençoe ou não você, eu creio que abençoa, né? Por isso que você volta, Jesus amado, espero que sim. Mas eu não quero passar muito, porque às vezes a gente tem que ter tempo de comunhão, a gente tem tempo de conversar, conhecer uns aos outros, sabe? E o meu grande interesse nessa noite é colocar em vocês um desejo por conhecer mais de Jesus. Porque eu tenho percebido que a gente é uma geração que está atrás de muita coisa. Talvez a gente seja a geração que mais está atrás de alguma coisa. De um senso de satisfação, de um emprego, de um reconhecimento salarial, de uma faculdade, de uma aprovação dos pais. De uma resposta do porquê Deus isso aconteceu na minha vida. Eu quero ser muito sincero com você. Deus, Ele não é um guru. Deus, Ele não é o Google. Deus, Ele não tem nenhuma responsabilidade em ficar respondendo às nossas questões. Deus é santo, e Ele é Deus, o nosso Pai, que se importa com a gente. Cabe a nós a responsabilidade de nós irmos e conhecermos a Ele. E porque a gente é uma geração que... Eu vou começar o cronômetro aqui. Porque a gente é uma geração que aprendeu que quando a gente quer algo, a gente puxa num iFood, a gente joga em algum lugar e alguém tem que trazer a resposta para a gente. Se essa resposta não agradar, a gente tem mais umas 20 páginas para poder continuar vendo. A gente não sabe o que é conhecer a Deus. A gente cantou aqui a música que a Ali cantou da Glória. Como é que é? Como é que é a majestade, né? Como é que é o trecho que ela fala da glória? Alguém lembra a música aí pra mim, gente? Não, vê a música aí pra mim, cara, da majestade. Tem a parte que fala da glória. Eu quero ver a tua glória. Alguma coisa desse... E tem várias músicas hoje em dia, né? É que a gente cantou e eu queria lembrar ela. E fala muito disso, né? De que eu quero ver tua glória. Mostra a tua glória. E você já parou para pensar o que é a glória de Deus? A única pessoa que pediu para fazer isso foi Moisés. E Moisés falou: brother, eu não posso deixar você ver a minha glória. Eu vou fazer a minha bondade passar sobre você. Porque se você vê, você morre. E a gente está no... quero ver tua glória, Deus. E eu quero ver a glória de Deus mesmo. Mas a minha questão é se a gente conta isso com consciência. Vem fazer o que nenhum homem fez. A gente está preparado. Não é uma crítica às músicas não, tá? Eu amo, eu cantei, eu adorei. Fui tocado, ministrado pelo Senhor ali. Mas a questão é, a gente está preparado pelo raio da oração que a gente está fazendo? Então tá bom, Gustavo, essa é minha desculpa para ficar calado no louvor. Não. Eu quero que o Senhor faça na minha vida algo que Ele não fez em nenhum outro homem. Eu quero. Você quer? Você quer de verdade? Quantos querem? Você quer? Eu quero, mano. Mas eu quero ter consciência de que quando eu estou falando isso, eu estou falando: Senhor, com tudo isso, com todo o meu passado, com todas as minhas tretas, eu quero. Mas para isso eu sei que o Senhor precisa tirar algumas coisas da minha vida. Sei ou não tem? Moisés não era um qualquer para experimentar a bondade de Deus passando sobre ele.
E eu quero hoje ser muito breve e falar com você talvez sobre algo que tem queimado no meu coração, que é realmente um verdadeiro evangelho. Existe um verdadeiro evangelho, gente, que às vezes a gente está deixando passar batido. Um evangelho de graça, um evangelho de amor, um evangelho que nos mostra uma vida que pode ser vivida. Quantos de vocês aqui, eu vou fazer uma pergunta, vocês têm convicção de que vocês nasceram de novo? Você tem convicção de que você nasceu de novo? Eu nasci de novo em Jesus. Maravilha. Eu quero te dizer uma coisa que parece bem óbvia, mas eu vou arriscar mesmo assim. Você não viveu a sua vida inteira para chegar até o dia que você nasceu de novo. O novo nascimento é o primeiro dia do resto da sua vida. O dia que o Senhor Jesus se tornou Senhor no seu coração, esse é o primeiro dia do resto da sua vida. Mas às vezes a gente é enganado num looping. Sabe o que é um looping? Aquela coisa que você vai e volta para o mesmo lugar. De que a vida cristã é sempre lutar para merecer algo de Deus. Eu falei isso com os caras no G100. Então, cara, vocês vão ter que ouvir de novo, porque é isso que o Senhor ministrou no meu coração. A gente, muitas vezes, pensa que o resumo da nossa vida cristã está em fazer um esforço danado para ser uma boa pessoa. Danado, porque, olha, ser crente dá um trampo. Para fazendo tudo certo, eu então agora usar Jesus e o cristianismo como um trampolim para um desejo. Então, quantos querem casar aqui? Legal, ótimo, glória a Deus. Aí como é que você entende casamento? Ó, eu vou ser crente porque lá eu encontro um homem bom. Encontro uma menina legal. Então eu vou ser crente, eu vou me esforçar, eu vou me relacionar, eu vou na célula, eu vou fazer pai, eu vou fazer pai, eu vou fazer pai, eu vou fazer pai. Mas tem uma hora que eu vou encontrar, porque deve ser Jesus Cristo, se eu não encontrar. E aí quando eu encontrar então, eu vou continuar fazendo tudo certinho, para uma hora eu casar e atingir o meu propósito. O meu propósito é casar. Onde nessa etapa está conhecer a Deus? Entendeu a minha pergunta? Muitas vezes a gente entende que o Evangelho é um meio para alcançar um lugar. Não, o Evangelho é Jesus, é uma pessoa, nós conhecemos a Ele. Mas a gente esquece. Esquece ou não esquece, gente? Esquece. Porque o tempo inteiro estão falando que você merece alguma coisa. Que você merece ter um salário melhor. Que você merece um namorado melhor. Que você merece ter uma vida assim. É o evangelho do coach. Porque você merece. Porque você merece. Eu não mereço nada. Eu sou merecedor da ira, segundo a palavra. E merecedor da ira que eu sou, tudo que eu podia ter recebido, eu recebi em Jesus Cristo na cruz. Porque a ira que estava destinada a mim, homem pecador, o salário do pecado é a morte. A ira que estava destinada a mim foi colocada sobre Jesus. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E agora nós não somos mais merecedores da ira, nós somos filhos e filhas de Deus. Vocês estão comigo? Isso é evangelho. Não tem nenhuma parte que diz que você vai ter sucesso. Não tem nenhuma parte que diz que, sabe... Não tem nenhuma parte que diz que o evangelho funciona na troca. Ao contrário, a Bíblia diz em Hebreus que muitos homens e mulheres persistiram durante anos sem nunca ver aquilo que foi prometido alcançado. Você estaria disposto a esperar numa promessa que Deus te deu sem nunca você ver ela concretizada? Porque isso é evangelho. Mas e a parte de que todas as coisas vos serão acrescentadas? Acontece, gente? Lógico que acontece. Mas não tem a ver com a nossa perspectiva. Tem a ver com o plano e o projeto de Deus para a gente.
Então eu não quero te dar uma bad aqui sobre o que é o Evangelho e que todos nós temos sido enganados nesse processo. Eu só quero dizer, gente, que existe um verdadeiro Evangelho que começa a partir do novo nascimento. Que o Evangelho não é você peca, se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende. Aí quando você tem 88 anos você fala, graças a Deus, vou morrer, não vou ter mais esse peso de pecar. A Bíblia diz que nós estamos livres do poder do pecado. Fala comigo, livres? Mais forte, livres? Vocês são jovens ou vocês são os bandos de terceira idade? Livres! Livres! Nós somos livres! Isso dá uma beleza incrível. Porque se o novo nascimento é uma nova vida num país livre, você vive de uma maneira diferente. Vou botar de uma outra maneira. Hoje você tem uma rotina, certo? Então toda semana, talvez você está de férias, isso quebra a sua rotina, mas toda semana você tem uma rotina. Você acorda de manhã, vai sonolento para o seu trabalho, você acorda às 10, na verdade, para o mundo, e então você começa a ter alguma interação social. Tem pessoas que são de manhã aqui, né, que 7 horas já acorda dando, né, bom dia para o passarinho, né? Eu amo essas pessoas, amo de paixão. Então, você tem uma rotina, certo? Você tem a rotina, você vai, trabalha, não sei o quê, aí você chega na sua casa, e aí você tem a sua Netflix, você tem o seu videogame, você tem os seus amigos, sua comida, seu jantar, seu livro, não sei, não vou julgar se é bom ou se é ruim. Todo mundo aqui tem uma rotina. Concordam? Beleza. Vou te fazer uma pergunta muito importante. Quando você, antes de conhecer a Jesus, e depois de conhecer a Jesus, você tinha a mesma rotina? Se você teve a mesma rotina antes de conhecer a Jesus e depois, alguma coisa aconteceu de errado. Outro exemplo para você entender o que eu estou falando. Você mora no Brasil e você recebe um green card para morar nos Estados Unidos. Tudo pago. Você tem lá uma casa sua. Você vai ter que arranjar um trabalho. Não é assim a vida vagabunda, não. Mas você tem o green card, que é a coisa mais talvez desejada hoje por um imigrante, é ir para os Estados Unidos e viver aquela vida e tal, não sei o quê. E aí chega assim, mano, E você tinha uma rotina aqui no Brasil, certo? Aí agora você recebeu um passaporte novo, não é mais o seu passaporte brasileiro, é o seu passaporte americano. Você tem esse novo passaporte que te fala que agora você não é mais cidadão brasileiro, você é cidadão americano. Acho que você está entendendo onde eu estou chegando. E aí quando você chega nos Estados Unidos, deixa eu perguntar, você vai ter a mesma rotina? Sim ou não? Não. Então por que quando a gente sai do reino das trevas para o reino da luz, a gente também não muda a nossa rotina? Quero conhecer Jesus. Quer mesmo, bicho? Em qual mundo? Porque se os hábitos não mudam, não tem como colher frutos diferentes. Ai, Gustavo, você não está lendo a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia está aqui. Mas eu quero que você pense um pouco. Se nada mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus, talvez você ainda não tenha tido um encontro com a presença de Deus, mas com a religião, o cristianismo. A religião, o cristianismo é legal. Você pode se vestir assim, você se reúne num sábado. Talvez é um programa, você nunca foi do rolê, então aqui é um programa mais legal. Você tem umas ideias boas para você poder compartilhar um dia aí com o pessoal que você trabalha. Você pode ir no show de uma banda famosa. Tudo isso é muito legal. Mas eu pergunto para vocês, isso é o Evangelho? É ou não? É o Evangelho ou não? Não, porque o Evangelho é transformação, é metamorfose, mudança. Quando Jesus se tornou o Senhor da sua vida, mudou o quê? Anota essa pergunta aí para você pensar depois, para você conversar com o seu discipulador, com o seu discipuladora. Não mudou nada, Gustavo, porque quando eu me converti, eu comecei a namorar, e aí meu namoro virou um namoro promíscuo. A culpa é do meu namorado, é a mulher que tu me deste. Adão usou a mesma coisa. Fala, eu tomo minhas decisões. Você pode escolher
Manter-se nessa rotina de velho homem, sendo que você tem uma nova vida em liberdade. Então sabe, por que eu falei para a galera aí que vai voltar para a escola e tudo? Você vai voltar para uma rotina pesada. Você vai voltar para, talvez, olha, eu vou falar para você, eu já fui universitário. É uma vida refém mesmo. Você dorme para trabalhar, come para estudar, estuda para dormir, e aí é um ciclo. Eu entendo, não estou culpando você. Mas, falar que isso impede você de viver o verdadeiro evangelho, isso é muleta. Rotina é muleta de crente que não conheceu a presença de Deus. E quando você está envolto na presença, meu amigo, você não quer sair de lá. Presença é relacionamento, ok? Presença é relacionamento. Eu quero lembrar você que o verdadeiro evangelho causa uma transformação na gente. Não existe não existe a possibilidade de você ser exposto ao verdadeiro evangelho e falar, eu vou continuar igual. E o verdadeiro evangelho não é o Gustavo, o verdadeiro evangelho é a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho é um evangelho de sofrimento, mas também é um evangelho de bênção. O verdadeiro evangelho é um evangelho que tem relacionamento e que não tem troca. O verdadeiro evangelho é Jesus Cristo sofrendo a ira de Deus por nós. Esse é o verdadeiro evangelho. Então eu volto a dizer para você, você tem essa convicção de que você nasceu de novo. Já te deu uma cutucada aqui de que a vida do cristão regenerado que nasceu de novo não pode ter os mesmos hábitos daquela vida antes de conhecer a Jesus. Ok? Estamos na mesma página até aí? Agora, o que nós temos que fazer então? O que nós temos que fazer? Abre comigo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Se você não trouxe Bíblia, o Caio colocou ali na... Por favor, grifa esse texto aí. Grifa na sua Bíblia. Vocês... talvez é o texto mais conhecido, mas eu vou hoje, em nome de Jesus, com graça, trazer um novo entendimento para vocês sobre isso. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como é que você restaura o sabor do sal? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado. Repete comigo, pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16, o versículo para mim mais importante. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem quem? Glorifiquem quem? Glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Essa é a vida do novo nascimento. Essa é a vida daquele que nasceu de novo. Mas os meus problemas, mas os meus sonhos, mas a minha carreira. Não é que o novo nascimento te faz viver numa realidade onde você não precisa se preocupar com isso. O novo nascimento faz você viver a verdadeira realidade, onde a presença de Deus te conduz para todas as áreas da sua vida.
Agora, quando você fica múltiplo focado, a presença de Deus é deixada de lado. E se a presença, meu amigo, minha amiga, é deixada de lado, todas as outras coisas, como a gente já falou outras vezes no MAG, podem se tornar ídolos no nosso coração. Podem roubar a nossa energia. O sal, quando ele perde o seu sabor, ele só pode ser usado para ser pisado. E é engraçado, né? Porque a gente só fala do sentido positivo, né? Você é sal e luz, hein, mano? Yes! Mas se você não salgar, a Bíblia está dizendo que você vai ser, e eu também. Vamos ser o quê, gente? Pisado. Você já tomou um pisão? Imagina na cara. Pisado, porque não tem mais valor. Isso não é você. Você tem valor para o Senhor, amém? Mas a partir do momento que nós deixamos de viver a vida do novo nascimento, a gente pode puramente viver uma vida cristã onde a gente é pisado. A gente é pisado. E a gente é pisado. E a gente é pisado. Aí você fala, por que eu sou crente mesmo, Léo? Porque não está valendo a pena. Só estou sendo pisado. Estou sendo pisado pelo mundo. Sendo pisado pelos meus amigos. Nada está valendo a pena. Faz sentido? Alguém mais se sentiu assim? Só eu, obrigado. Há algo mais. Você está entendendo que há algo mais? Há algo maior. Mas só quando a gente assume essa identidade. O novo nascimento não é, vou repetir de novo. O novo nascimento não é o objetivo, o novo nascimento é o início da sua vida. Mas eu quero te dar uma outra coisa. A Bíblia fala, não vou abrir o texto, mas a Bíblia fala de um senhor que foi viajar e pegou 3 pessoas, 3 servos, e confiou a eles 3 talentos, 3 medidas de talentos. A um deu 5, a outro deu 2 ou 3, não me recordo agora, e a outro deu 1. Repete comigo, 1. Está comigo? Você conhece a história? E aí o Senhor foi trabalhar, foi embora. Esses caras que ficaram com o dinheiro, foram, 2 deles multiplicaram. Um deles foi e transformou 5, transformou em 10. O que tinha 2 transformou em 4. Mas o que tinha 1, presta atenção, o que tinha 1 enterrou, guardou. E falou, quando ele voltar, eu devolvo para ele aquilo que ele me deu. Muita gente aplica essa parábola com dinheiro, mas o que ela tem muito pouco a ver com dinheiro. Quando esse senhor volta, eles chegam e tem que prestar contas. E aí ele chega para o de 5, cara, e as moedas que eu te dei? Olha, você me confiou 5, eu multipliquei e te dei 10. 10 talentos, como se fossem 10 dias de trabalho. Se o seu dia de trabalho vale R$100, é como se ele desse, então, R$1.000 na sua mão. Te deu 500 e te devolveu 1.000. Fala, servo bom e fiel. Porque você multiplicou isso que eu te dei, vai e governe sobre 10 cidades. Aí você fala, caramba, cadê? Onde é que eu perdi? Eu perdi a explicação. Não perdeu nada. Porque a lógica do reino de Deus não bate com a nossa lógica. A gente tem que ser fiel no pouco, para então ser colocado sobre o muito. Talvez o cara que recebeu 1, tenha falado, se eu soubesse que eu ia governar sobre cidade, eu teria feito. Às vezes a gente faz assim com Deus, né? Se eu soubesse que a santidade ia me levar para um casamento com o Brad Pitt, eu seria santo. Se eu soubesse que dizimar e ofertar daria com que eu pudesse, então, receber algo bom lá na frente, eu nunca teria aberto mão. Se eu soubesse que santidade no meu namoro me levaria para um casamento onde os meus filhos vão ter um bom exemplo comigo, eu teria feito tudo certo. Deus não funciona assim. Porque isso é troca. Deus funciona com relacionamento. Você confia em mim? Então me obedece. E eu vou me revelar a você. O segundo cara que foi lá e falou, olha, eu multipliquei também, beleza, você serve o bom e fiel, multiplicou, vai governar sobre 4 cidades. Aí quando chega um infelizinho,
Olha, eu estava aqui, eu fiquei com medo de você. Então eu estou te devolvendo. Pelo menos nós estamos zerados, né? Servo mau. Servo mau. Não foi tipo, bom, você foi sábio, hein? Porque sabedoria nos nossos dias é play cool, fica na sua boa, fica na sua área tranquila. Sabedoria é ficar de boinha, sabedoria é não correr risco. Não é! Sabedoria é conhecimento em prática. Sabedoria não é você cuidar do seu. Sabedoria é você pegar o conhecimento na palavra e colocar em prática para abençoar outras pessoas. Aqueles caras que foram fiéis com 5 vão ter uma influência sobre 10 pessoas. Isso é o que Deus quer fazer com você, amém? Deus quer fazer isso com você, mas é depois do encontro com o Mestre, depois do encontro com Jesus que isso acontece. Não é antes no pecado, é depois. O encontro com Jesus acontece depois. Versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A gente cantou aqui, a terra chama, a terra clama, o Henrique orou, Senhor, nós queremos ver o reino, o céu descer. Nós queremos, o céu começa descendo com o seu caráter, com o meu caráter. Desculpa, não consegui tirar o microfone. O céu começa descendo com o seu e com o meu caráter. Não é com os milagres primeiro, é com o caráter. O céu começa a descer quando nós olhamos esse versículo e fala: assim brilha a luz que Deus colocou em mim. Ele falou milagres. Está escrito milagres na sua Bíblia? Ele falou dons. Falou talentos. Brilha a sua luz. Que luz que você tem dentro de você? Qual é a luz que tem dentro de você? Estou perguntando, que luz tem dentro de você? Qual, gente? Meu Deus, eu vou deixar mais uma vez. Qual a luz que existe dentro daquele que é nascido de novo? Amém, Jesus. Por que a dúvida? Por que a insegurança? Porque falta convicção? Porque falta convicção? Jesus Cristo é a luz que habita em mim. Mesmo que eu tenha problemas, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha os meus pecados, a luz que habita em mim é Cristo. Que ousadia, nós temos que declarar isso. Essa é a nossa identidade. Qual a luz que brilha em mim? Jesus. Pô, não é à toa que o mundo não conhece. Que raio de receio que a gente tem. Ah, mas eu não estou pronto. Até quando essa desculpa vai rolar? A desculpa não estou pronto é porque a gente está construindo algo para nós mesmos. Quando eu construo algo para mim, eu nunca me sinto pronto. Quando você tiver o carro que você sonha, você vai querer ter outro. Quando você tiver o outro, você vai querer outro. Quando você tiver a casa, você vai querer outra. Porque está construindo para si. Quando constrói para Deus, você entrega tudo. Tudo. Nós corremos o risco de sermos um sal que vai ser jogado para ser pisado. O novo nascimento começa a sua vida cristã. Mas a gente como cristão não sabe viver. Porque a gente foi ensinado muitas vezes para a gente um evangelho de punição. Foi ensinado para a gente um evangelho que aqui se faz, aqui se paga. Né? Você merece ser punido. Você merece ficar longe de Deus porque você pecou. Isso é a escola que faz. Deus não faz isso, Ele tem graça. Mas a graça não é a liberdade, a carta branca para pecar e fazer o que você quiser. Brilha a luz de vocês diante dos homens. Afinal das contas, tem que brilhar Jesus na gente. Eu falo com meu coração cheio de temor. Que eu não creio ainda que eu brilho tudo 100% daquilo que Deus colocou dentro de mim. E eu não estou aqui para vocês olharem e tentarem se comparar comigo. Eu estou aqui com vulnerabilidade dizendo para vocês, eu não vivo a vida que Deus tem para mim. Por causa da minha preguiça, por causa dos meus pecados, por causa da minha mente voltada para construir para mim mesmo. Eu tenho passado por isso. Mas isso não me impede de estar aqui com vocês, com todo o respeito da face da terra, dizendo, o verdadeiro evangelho consiste em Jesus Cristo, que limpou o nosso pecado, e agora nós vivemos uma vida que brilha a luz dele.
E por isso nós entregamos a nossa vida para conhecê-lo. É a nossa vida. É a nossa vida. Jesus, sabe, gente, Ele quer ser representado por mim e por você. Ele escolheu. Ele falou aqui no texto, olha, para que você, vendo as suas boas obras, é a minha e a sua boa obra, glorifiquem ao Pai. Lá em João 17, Jesus fala isso: Pai, agora me glorifica, porque os homens viram as minhas boas obras, e porque eles viram, agora eles conhecem a Ti. Quando você for uma pessoa de caráter, quando você for uma pessoa que honra os seus relacionamentos, quando você for uma pessoa que realmente ama as pessoas, entrega a sua vida, aceite ofendas, carrega a sua cruz, quando eu e você formos essa pessoa, e então o céu começa a tocar a terra. Sabia disso? Não, o céu só está socando a terra. O céu só está tocando a terra quando tem milagre. Não, milagre é fruto. Milagre é consequência. É consequência de caráter. É consequência de vida de santidade. Jesus realizava milagres porque Ele é um homem que tinha relacionamento com o Pai. Essa é a realidade da nossa vida. E eu quero ir fazer curso. E eu quero ir fazer o caramba. Mas não tem um raio de um relacionamento sincero. Não tem alguém que olha no teu olho e fala: você está errado, bichinho. Se arrepende. Não, eu quero ir para as alturas, quero ir para a glória, quero ver tua glória. É isso que eu falei da música, entendeu? Eu quero ver a glória, eu quero ver o céu descer. O céu já está descendo, está na sua vida. Quando você tocar essa terra e encontrar com as pessoas, o céu chegou na terra. Mas aí a gente está aqui. Vamos orar para curar aqui o Anderson. Eu vou curar o cara na fé. Eu vou curar o cara lá fora que não tem fé. É para ele que existe isso. Porque o meu caráter está forjado, que eu não estou construindo para mim, eu estou construindo para ele. Mesmo que ele não tenha fé. Mas não, eu estou preocupado com o meu casamento. Eu estou preocupado se eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Eu estou preocupado. Pô, e aí? Esqueceu de que todas as coisas serão acrescentadas? Porque aí é bom, né? É bom usar parcialmente, né? Pô, eu já fiz isso várias. Vocês estão olhando para o master nisso. Muito conhecimento da Bíblia sem experiência com Jesus faz a gente deturpar a Bíblia. Precisa ter o conhecimento sim com Jesus. Mas sem a palavra, a gente acredita em qualquer coisa. A gente acredita em qualquer coisa e constrói qualquer coisa. O tempo está acontecendo um milagre com o tempo aqui. Não acontece, não está acabando, mas está bom. Novo nascimento começou a sua vida. Amém? Gustavo, qual que é o teu objetivo da minha vida como nascido de novo? Eu quero que você repita isso comigo. Revelar a glória de Deus. Você pode falar mais alto como se fosse um jovem de verdade agora? 1, 2, 3 e... Essa é a sua vida. Sua vida não é ser bem-sucedido. Sua vida é revelar a glória de Deus. E isso não tem idade. Viu, galerinha aqui, mais jovem? Não tem idade, meu. Você pode olhar no olho da sua amiga ou do seu amigo e revelar a glória de Deus amando ele. Amando ela. Galera mais jovem aí, que parece que agora os problemas aumentaram. Ou parece que a sua vida estagnou e está tranquilinho. Para de sonhar com os Estados Unidos. Todo o amor. Para de sonhar com uma terra que Deus não te deu. Porque se Ele te quisesse lá, Ele te fazer você nascer nos Estados Unidos. Olha para cá, onde você está plantado. Olha, eu amo aquela terra. Já fui lá, tive oportunidade, tenho amigos lá. Mas foi aqui para o Senhor que te colocou. Olha para cá. Você acha que Deus te colocou aqui para quê? Para curtir um tempo? Para sofrer pecado? Para ouvir essa mensagem? Tem tantos pregadores melhor no YouTube. Deus te colocou aqui, como disse Mordecai para Esther, para um tempo como esse.
Se você está aqui para um tempo como esse, você tem que perceber por que você está aqui e qual é o seu propósito. É sua responsabilidade. Talvez a galera mais jovem, às vezes tem mais dificuldade de entender isso. Mas aqui, nós, porque a gente divide aqui, né, quase que adolescente e jovem, estou falando um pouquinho para vocês aqui. Para de desculpa, meu. Quando eu for lá vai acontecer, vai nada. Você vai chegar lá, vai ser triste. Quando eu casar, acontece uma coisa na minha vida, não vai nada, porque é o seu coração. A presença de Deus, não importa se você é solteiro, casado, viúvo, divorciado, a presença de Deus é a presença de Deus, ponto. Busque a presença de Deus, almeje a presença de Deus, entregue a sua vida para a presença de Deus. Revelar a glória de Deus. Gustavo, mas eu pensei que era fazer discípulos. Se aproxima do Pai, você vai ver qual que é o resultado da sua vida. Você não vai olhar mais pessoas e vai falar, nossa, que chata. Nossa, ela só fala dos problemas dela no G100, ela monopoliza. Nossa, você viu aquele cara só fala de business. Você vai olhar e vai ver um tesouro que existe dentro dele. Faz algum sentido o que eu estou falando? Bill Johnson, nesse livro, ele fala assim: quando as pessoas veem a nossa vida e glorificam ao Pai no céu, quer dizer que eu e você fomos bem-sucedidos. Quando as pessoas olham para mim e para a sua vida e glorificam a Deus, lembram de Deus, você tem que olhar e falar: minha vida está completa, posso estar com Cristo. O texto que nós lemos, você pode ler comigo de novo, versículo 16? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Faz sentido? Gustavo, o que tem a ver com o que você começou a falar sobre o pessoal das faculdades? Gustavo, o que tem a ver com todas as coisas que você falou? Não sei, espero que o Espírito Santo conecte na sua cabeça. Mas eu tenho uma real intenção no meu coração, quando eu vinha para esse encontro. Nós com a equipe já tínhamos planejado isso. Existem hoje duas coisas que você pode se encaixar. Ouvi isso do pastor Roberto Botrel e ficou no meu coração. Eu queria caminhar para o final com isso. Ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Vou repetir de novo. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Quantos aqui são missionários? Levanta sua mão bem alto para mim. Levanta bem alto sua mão, por favor. Beleza. Quem não é missionário, levanta sua mão. Que é o resto, né, gente? Todos vocês aqui que não levantaram a mão, por favor, levante. Você que não acha que é um missionário, levante a sua mão. Levanta, gente, por favor. Oxe, que coisa. Eu já sei quem são, estou vendo tudo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, no final, eu vou pregar o evangelho para vocês. Beleza? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você pensa que você não é um missionário. Eu acabei de pregar o evangelho. Acabei ou não acabei? Acabei. Porque um missionário é todo aquele que tem uma missão dada por Jesus para ir. Todos nós já fomos comissionados. Desde 2000 anos atrás, quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, ou você é um missionário que conhece a Deus e conhece a presença de Deus, ou você é um campo missionário que está precisando conhecer Jesus. E eu vou ficar feliz da vida de ficar aqui até 2 horas da manhã pregando o evangelho para você, orar por você, para que você saia convicto de que você é um missionário. Missionário não é função. Missionário não é ser enviado para a África, não. Missionário é onde você está plantado, olhar para as pessoas ao seu redor e servi-las e amá-las. Esse é o evangelho que Jesus falou. E de por todo o mundo.
Todo mundo pega isso, o mundo, e fala que o mundo tem que ser algo mais distante que você. Mas Jesus falou, ele ia por povoados, cidades e aldeias. Povoados, cidades e aldeias. Tudo perto. Enquanto ele estava na missão dele, ele ia passando pelos lugares e ele ia levando o evangelho. Ah, mas quando eu for para lá, então espera sentado. É um evangelho, quem está esperando para servir a Deus é sal pisado. Sal, quando não está para dar gosto, vai ser pisado. Eu falo isso com amor. Não estou falando com raiva, estou falando com amor, por favor. Parece que não, mas é. É com amor do meu coração. Porque quando a sua vida se resume em pecar e despecar, alguma coisa deu errado. Se tem um hábito, é o mesmo antes de conhecer a Deus, e é o mesmo depois, tem alguma coisa de errado. E isso não é eu que posso mudar na sua vida, é só você, porque você tem a capacidade de decidir. O último texto que eu quero ler com vocês, tenho 6 minutos. Gálatas 3. Abre aí Gálatas 3. Gálatas é uma igreja treta. Gálatas é uma igreja que eles nunca eram uma igreja de gregos, eles nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do evangelho. Mas quando o evangelho chegou até eles, não chegou como judaísmo. O que é o judaísmo, gente? Um monte de regra. Se você fizer tudo certo, então, quiçá, talvez, você possa ser salvo. Esse é o judaísmo dos fariseus. Certo? Estão comigo? Sim? A primeira vez que chegou o evangelho aos Gálatas, foi um evangelho de Jesus Cristo, morreu, ressuscitou e te deu liberdade. Eles já experimentaram o evangelho do uhul! Somos livres do pecado! Mas no meio deles começaram a surgir falsos mestres. No meio deles começaram a se levantar pessoas e falaram, então, Jesus é bom, mas você também tem que se circuncidar. Os caras, eita! Sério? Aí começa o burburinho, porque não conhece a palavra, aceita qualquer coisa. Agora tem que orar por Jerusalém. Ah, vai dormir. Porque se Jerusalém for abençoado, você também vai ser abençoado. Cadê? Estou orando por Jerusalém, não aconteceu nada. A fidelidade a Deus que abençoa as pessoas, não é orar por Jerusalém. E tem um monte de crente com bandeirinha de Jerusalém no WhatsApp. Poxa. Desculpa aqui, foi um parênteses, vomitei um negócio aqui. Não tem nada de Jerusalém. É o povo que rejeitou Jesus. O Senhor tem graça sobre eles, mas é entre eles e Deus. Eu vou orar por Mariporã, por Atibaia, por Nazaré, por Perdões. É aqui minha terra. Vai lá. Pronto, fechei. Gálatas. Os caras começaram a aceitar qualquer coisa. Não tinham conhecimento da palavra. Começaram a levantar falsos mestres. Ficou. Aí Paulo chega e... Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Olha a palavra que Paulo usa. Enfeitiçou. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Gostaria de saber apenas uma coisa. Eu imagino que Paulo está falando nesse tom de voz, meio irônico. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha que putz grila. Vocês conheceram a Jesus, Jesus Cristo morreu por vocês, perdoou os seus pecados. Que feitiçaria que acontece na sua cabeça que agora você tem que fazer esforço? É porque falta presença. Quando tem muito esforço, falta intimidade. Muito esforço para ser alguma coisa, falta intimidade. Não quero vir no MAG.
Não quero vir no G100. Não quero ler a Bíblia. Não tem intimidade. Ah, Gustavo, isso eu já sei. Conta outra. Você vai ser pisado. Ah, Gustavo, eu já sei. Como é que isso é outra? Jesus está voltando e os mornos serão vomitados. Ah, isso eu já sei, Gustavo. Então conta outra. Sai da igreja. Porque fica se tornando falso mestre. Que vida cristã sem poder é essa? Eu não estou te mandando embora da igreja. Por favor. Porque teve uma menina aqui um dia que falou que eu estava mandando as pessoas embora da igreja. Ela não está mais na igreja, mas Deus abençoe. Eu estou falando isso como uma retórica, como Paulo está usando uma retórica aqui, para dizer, cristianismo precisa de um despertamento, não dá para viver mais a mesma vida. Continua transando com a namorada, não vai para o céu. Não vai. Não tem Bíblia que me permita dizer o contrário. Vive na vida de mentira. Se não se arrepender, não tem redenção. Não posso torcer o evangelho. Não posso. Gostaria. Porque vocês são meus amigos. Porque eu queria torcer a Bíblia para os meus pecados também. Mas o evangelho me leva para uma confrontação. Que eu quero entregar a minha vida para conhecer a Deus. Paulo está falando isso para os Gálatas. Vocês foram enfeitiçados. Vocês só conheceram uma verdade. Mas porque vocês não tiveram intimidade, vocês começaram a abrir brechas e falar, isso não tem problema. Eu descrevi aqui os pecados e vou repetir de novo. Transar não tem problema. Mentir não tem problema. Pornografia não tem problema. Sair buscando o meu desejo, que são as duas coisas que eu acabei de dizer, não tem problema. Sair ficando só para eu me sentir mais bonito ou mais bonita, não tem problema. Não tem. Por quê? Porque, mano, até Jesus voltar, Léo, dá tempo de me arrepender, mano. Jesus disse nos tempos dele, eis que estou à porta. Cara, eu não quero brincar de teste com Deus. Aí vamos ver se amanhã, quase foi para o inferno. Último texto, 25 segundos. João 17. Aos que duvidam, eu vou acabar no tempo. Vou passar alguns segundos, mas você vai ter paciência. Vocês estão demorando para abrir a Bíblia, vou ter que, né? Aí, ó. João 17. Pai, Jesus orando por nós, seus discípulos. Pai. Repete comigo, Pai. Pai, esse é o relacionamento de intimidade que a gente precisa ter. Pai. Chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Esse foi o que nós usamos no boletim. Pois lhe deste, o Senhor deu autoridade ao Filho Jesus, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus trouxe vida eterna para mim e para você, amém? Você recebe isso? Amém, gente? O que é a vida eterna? Ruas de ouro? Olha o que Jesus responde. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Acabou. A vida eterna não é lá, a vida eterna começa aqui. Que conheçam a Deus e conheçam a Jesus Cristo. Gustavo, o que eu faço com a minha vida de novo nascimento? Revelo a glória de Deus. Conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, a sua vida eterna começou. E aí quando você está vivendo a sua vida eterna aqui, você está arrebanhando as pessoas juntas. Venha conhecer Jesus comigo. Venha conhecer Jesus comigo. Mas os problemas, eu continuo conhecendo a Jesus. Mas as aflições, eu continuo conhecendo a Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
E não ser só conhecido, mas como diz a música, e ser achado nele. Pô, perderam o Gustavo, onde ele está? Ele está com Jesus. Mas e as vontades do Gustavo? Estão em Jesus. Mas e os sonhos do Gustavo? Estão em Jesus. E ser achado nele. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Nos perdoou do nosso pecado. A ira que estava destinada a mim e a você, porque o salário do pecado é a morte, foi toda posta em Jesus. Ele nos reconectou com Deus. Por isso que a gente pode conhecer a Deus. Por causa de Jesus. Agora, se desde que conhecemos Jesus nada mudou, se desde que conhecemos Jesus nenhum hábito na nossa vida foi capaz de mudar, porque não tomamos uma nova decisão, a gente pode muito facilmente ser o sal pisado. Eu não quero ser sal pisado. Se você não quer ser sal pisado, fique em pé no seu lugar. Se você quiser, você pode ficar. Não respeito, não te julgo. Jesus sabe tudo o que pode acontecer. E mais importante, se no seu coração você está só levantando por tabela, o Senhor também sabe. Fique em paz. Não estou aqui para te julgar. Parece muito que eu estou te julgando, eu sei. Porque a gente foi criado numa cultura que é comportamento de manada. Você tem que levantar e tem que sentar junto. Você não pode sentar e falar, não estou no barato. Não concordo. Minha vida não está em ordem. Mas a gente vai e se arrebanha. A gente vai e desce. O Senhor não olha para você como manada. O Senhor olha para você com o seu nome. Ele tem um propósito para você. Para ser sal e luz. Para que quando as pessoas olhem para a sua vida, glorifiquem ao Pai. E quando as pessoas olharem para a sua vida e glorificarem ao Pai, você vai ter um senso de satisfação. Para de buscar satisfação em outras coisas. Satisfação no sexo, satisfação na promiscuidade, satisfação na mentira, satisfação na tristeza, ai, meus sentimentos. Para. Existe essa comunidade para te ajudar. Amém? Para te ajudar. Deus levantou entre a gente psicólogo, filósofo, médico, jornalista, comunicador. Deus levantou tudo no meio da gente. Não é possível que a gente não consiga ajudar uns aos outros aqui. Mas primeiro a gente precisa mudar o nosso foco e olhar para Jesus. Gustavo, e você falou que você ia falar especialmente para a gente, que ia então ir para a faculdade, voltar e tudo. É por vocês ainda essa palavra. Eu não mudei o assunto. Porque vocês estão indo para o maior campo missionário da vida de vocês. Que é a sua escola e a sua universidade. Ou você que não está, o seu trabalho, a sua família. Esse é o seu maior campo missionário. Sem esse evangelho verdadeiro, você vai ser sal pisado. Mas com o evangelho verdadeiro, você vai estar no alto, brilhando a luz de Cristo que já está dentro de você. Amém? Eu não consigo acreditar que você acreditou no que eu falei. Não consigo, desculpa, não consigo. Não é porque eu estou falando. É por causa do que Jesus morreu na cruz para liberar sobre você. Isso não inspira. Desculpa se eu estou prejudicando o seu sono. Estou expondo para vocês o evangelho. Ai, Gustavo, mas eu sou tímido. Já falei sobre timidez aqui, né? Não vou repetir. Eu não espero de você um amém para levantar minha moral. Porque minha moral está em Cristo Jesus. Com ou sem amém, 10, 20 negros, eu estou aí, velho. Eu sei da minha identidade. Agora, quando você reage a um chamado desse, você está dizendo em alto bom tom para o diabo que não habita dentro de você. Deixa eu deixar isso bem claro. De que você está assumindo e entendendo o que a Bíblia está dizendo. Então eu não vou te dar outra oportunidade para falar amém. Você perdeu. Porque eu quero ensinar isso de verdade. Reaja ao evangelho. Não fica assistindo.
Vamos ver o que ele vai falar. Responda ao Evangelho, o Senhor vai te responder. Responda ao Evangelho, não sou eu. Responda ao Evangelho. Você é chamado para ser sal e luz. Sal tem que colocar limite para as coisas. Sal tem que dar gosto nas coisas. Essa é a sua identidade, independente da situação que você se encontra. Essa é a sua identidade de filho e de filha. Vocês que vão voltar para as suas faculdades e escolas, nós vamos orar por vocês no final. São 9h05, ótimo. Passei 5 minutos aqui. Mas antes de nós orarmos por vocês, porque a gente quer fazer hoje um envio missionário, vocês, de volta para suas faculdades e suas escolas. Então a nossa equipe vai vir aqui na frente, vocês estão nas faculdades, e tudo, vocês vão fazer uma fila atrás da gente, toda a equipe, nós vamos colocar as mãos sobre vocês, nós vamos liberar vocês para o campo missionário que vocês têm. Mas não adianta a gente fazer essa oração, porque a gente não é nenhum santão, entende? A gente não é ungidão. Não tem ungidão na igreja do Novo Testamento, tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Você tem que ter essa convicção, eu sou sal e luz. E eu estou coberto, eu tenho meus amigos, meus líderes comigo, eu vou lá. Ali é o meu campo missionário. Porque o Senhor tem isso para a sua vida. Amém, gente? Feche seus olhos. Eu vou fazer talvez a oração mais simples do mundo. Porque eu creio que você já entendeu o que a palavra diz para nós. Não existe vida do novo nascimento sem relacionamento com Jesus. O novo nascimento não é para livrar do inferno. O novo nascimento é para ter uma experiência relacional, a vida eterna agora com Jesus. Pai, nessa noite, nós cremos que o Teu Espírito Santo teve total liberdade, Pai, entre nós. Eu creio nisso, Pai, apesar da minha limitação. Eu creio. Não pela minha vida, Pai, mas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu peço, Pai, que essas palavras, esses versículos, Pai, que está lá em João 5, Pai, que está em João 17, Senhor Jesus, que está em Mateus 5, que está em João 17, Pai, que está em Gálatas 3, Pai, que essas palavras causem um tamanho rebuliço dentro da gente. Que a gente não possa permanecer mais o mesmo, Senhor. Faça a sua oração enquanto eu faço aqui. Pai, nós não queremos ser os mesmos mais, Senhor. Não dá tempo, Pai. Não dá tempo para ser sal pisado, Deus. Não quero ser sal pisado, Deus. Oh, Pai, não quero ser uma luz que é jogada debaixo de uma cama, Senhor. Pai, livra-nos de sermos uma geração, Pai, de saio pisado. Uma geração, Pai, que está construindo para si mesmo, Senhor. Está construindo para si mesmo, buscando os seus desejos e se esquecendo de conhecer a Ti, autor e consumador da nossa fé, Pai. Tua palavra diz, Pai, em Isaías, que nós somos criados para Te adorar, Senhor. Nós somos criados pelo Teu prazer e para adorarmos a Ti. E a adoração é Te conhecer. Queremos Te conhecer, Senhor. Nosso maior chamado é esse, Pai. É conhecer a Ti, Pai. Conhecer a Ti e ser encontrado em Ti, Senhor. Faz isso no nosso coração, Pai. Não importa a nossa idade, eu Te peço, Pai. Derrama sobre a nossa igreja em Atibaia uma sede de Te conhecer, Pai. Porque esse é o evangelho puro e verdadeiro. Pai, glorifica a mim agora como Jesus orou, para que, Pai, oh Senhor, para que eles conheçam a Ti, Pai. Eu quero fazer essa oração de Jesus valer a pena na minha vida, Pai, na nossa igreja, Senhor. Conhecer a Ti, Senhor. Conhecer a Ti, 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 prosseguir e Te conhecer. E quando pensar que eu já conheci tudo, conhecer mais, Senhor, conhecer mais, Senhor. Conhecer a Ti, Senhor, conhecer o Teu amor, ser constrangido pelo Teu amor, Senhor.
constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Eu peço, Pai, derrama sobre nós um batismo de constrangimento do Teu amor, Senhor. Traz a nossa memória, Pai, que sem Ti nós estaríamos na vala, mortos. Mortos, Pai, onde estaríamos se não fosse por Ti, Pai? Onde estaríamos se não fosse por Ti, Senhor? A gente pensa que é o nosso sucesso, Pai, mas se fosse um segundo, Pai, sem a Tua misericórdia, nós estaríamos mortos, Senhor. Quantos livramentos o Senhor nos deu, Pai, que nós nunca saberemos, Pai. E quantos sonhos o Senhor tem para nós, Pai, que nós temos escolhido não saber, Pai, porque estamos longe de Ti. Pai, o Senhor conhece, Pai, os corações de cada um aqui. Aqueles que estão quebrantados e se aproximam de Ti, Pai, eu te peço, Pai, como sacerdote deste ministério, Pai, concede resposta e os enche, Senhor. Não estou aqui para julgar eles, Pai, mas aqueles em que o Senhor encontrou, Pai, o arrependimento, Senhor, e o profundo desejo de Te conhecer, derrama agora, eu te peço agora, Senhor. Um quentor no coração, Senhor Jesus. Uma paz, um entendimento, Pai. Eu não sei como o Senhor fala com eles, mas demonstra agora, Senhor, isso sobre eles. Agora, Espírito Santo. Faz isso, Pai. Por amor do Teu nome, não por mim, por amor do Teu nome.